Olá pessoal, muito bem, estamos aí voltando às nossas atividades letivas ainda do ano 2020, mas agora já no ano 2021, depois desse período de descanso que tivemos todos aí, né, retomamos então as nossas atividades remotas, né, nos faltam aí cerca de um mês e meio para finalizar então, né, realmente finalizar o ano letivo 2020, tá? Bom, muito bem. Antes de começar, só fazer uma retomada dos últimos dois conteúdos que a gente estudou. A gente viu os conceitos de pressão, né? Força dividida por área, tá? Quando diminui a área, aumenta a pressão. Quando aumenta a área, diminui a pressão. Vimos também o conceito de densidade e massa específica, né? A densidade é a razão entre a massa do corpo e o volume ocupado pelo corpo. Aí vimos lá com relação ao solo, tem a densidade de partículas, densidade do solo. A densidade do solo é o conceito de densidade, né? A massa do solo dividida pelo volume que ele ocupa. A densidade de partículas é quando a gente diminui o volume dos espaços porosos, né? Dos espaços ocupados por ar no solo. Tá? Como é que a gente faz isso? Adiciona líquido, né? O líquido vai infiltrar, o volume de líquido infiltrado era o volume ocupado pelos gases no solo, certo? Quanto mais compactado estiver o solo, menos espaços vazios preenchidos com ar ele terá, né? E maior será a densidade de partículas, né, deste solo. Então isso foi basicamente o que a gente estudou nas duas aulas anteriores, tá? A aula de hoje, esta aula aqui, né, ela vai tratar de duas coisas: pressão em coluna de líquido e empuxo. Tá? A gente vai começar então estudando pressão em coluna de líquido. Tá? Então, o primeiro slide já diz ali para vocês o seguinte, né? Ao enchermos um reservatório qualquer com um líquido, tá? Este líquido terá uma determinada massa, né? Logo, essa massa vai exercer uma força no fundo do reservatório. Esta força que essa massa exerce é aquilo que a gente chama de força-peso. Tá? Então, se tiver um reservatório de água, no fundo do reservatório vai ter a aplicação de uma determinada força, que é a força-peso do líquido que está dentro desse reservatório. Tá? A aplicação dessa força dividida pela área do fundo nos dá, então, o conceito de pressão. Né? Força dividido por área é a pressão. Tá? Só claro que a gente chama essa pressão exercida por essa coluna de líquido, a gente chama de pressão hidrostática, né? É a pressão exercida pela coluna de líquido, certo? Bom, então vocês têm a figura ali, né? Um reservatório cilíndrico, tá? Dentro desse reservatório tem um determinado fluido de uma densidade D, que a gente não sabe qual é, independente, a gente vai equacionar sem se preocupar com qual fluido, tá? Este líquido, então o reservatório tem uma altura H, e a área da base é A. Tá? E o volume do fluido que cabe dentro desse reservatório é a área da base vezes a altura, e, portanto, o volume é igual a A vezes H. Então, vamos lá. Como é que a gente vai equacionar, então, a pressão hidrostática? A gente vai partir do conceito de pressão. Né? O conceito de pressão é o quê? Força dividida por área. Tá? Então, a pressão hidrostática será força dividida por área. Qual é a força que essa coluna de líquido exerce, então, lá no fundo do recipiente? A força que ela exerce é o peso. Então, a pressão hidrostática será o peso dividido pela área. Como é que a gente calcula o peso de um determinado fluido? Bom, o peso vai ser a massa vezes a gravidade, dividido pela área. Bom, a gente sabe a massa que tem dentro desse cilindro? A gente não sabe. Dentro do reservatório a gente não sabe. Mas aí, recorrendo aos conceitos de densidade, a gente sabe que densidade é massa dividido por volume. Logo, o volume que está dividindo vai passar multiplicando a densidade, a massa será igual ao produto densidade vezes volume. Então, a gente substitui ali na equação no lugar do M, vai ficar o quê? Pressão hidrostática será igual a densidade do fluido, né, do líquido que tem ali dentro, vezes o volume deste reservatório, vezes a gravidade. Né? Tudo isso dividido pela área. E aí, para finalizar, a gente sabe que o volume é quem? O volume desse cilindro aqui é a área da base vezes a altura. Então, a gente troca o volume por densidade vezes a área vezes a altura vezes a gravidade, tudo isso dividido pela área. Bom, como a área e a área são iguais, a gente vai simplificar a área e vai sobrar aqui a pressão exercida por uma coluna de líquido, a gente calcula como densidade vezes a gravidade vezes a altura da coluna de líquido, tá? Então, independente da área deste reservatório, só nos interessa o quê? A altura,
Tá? A pressão de uma coluna de líquido depende só do tipo de líquido, da gravidade, que é constante, e da altura da coluna de líquido. Essa altura é fundamental, certo? Muito bem. Consequências, então, né? O que a gente tem ali, ó? Quanto maior a coluna de líquido, quanto maior for a altura da coluna de líquido, maior será a pressão hidrostática, né? Quanto maior for a pressão hidrostática, maior será a velocidade de escoamento, né, do líquido nos encanamentos, tá? Então, isso se justifica da seguinte forma, né? Uma casa, às vezes, tem lá um reservatório, uma caixa d'água, e a água sai muito fraquinha na torneira, né? O que precisa fazer? Bom, você precisa aumentar a coluna de líquido. Como é que você vai aumentar a coluna de líquido? Você vai posicionar a caixa de forma que esteja mais alta, né? Maior altura em relação ao ponto de saída da água nas torneiras, tá? Quanto maior for a altura, maior será a pressão hidrostática, consequentemente, maior será a velocidade com que a água escoa, né? Quando você abre a torneira e tá lá a água sai bem fraquinha, é porque a coluna de líquido é muito pequena. Este reservatório precisaria estar mais alto, certo? Então, a gente tem ali, ó, a figura, o reservatório, né? Os pontos de saída de água A1, A2 e A3. No A1, a coluna de líquido é pequenininha, então a velocidade com que ele escoa é bem pequena. Então, a água escoa com velocidade pequena, cai bem próximo do reservatório. O A2, o escoamento dele, como a coluna de líquido já é maior, a pressão é maior, então ele sai com uma velocidade maior. E o A3 está lá embaixo, a pressão é bem maior, maior pressão, maior velocidade de escoamento. Então, a água sai e jorra bem longe da saída ali, certo? E aí, do outro lado, tem ali a ideia, né, do reservatório d'água. Como ele está numa altura menor, menor pressão, menor velocidade de escoamento. Se a água escoa com menor velocidade, ela demora mais para encher um reservatório, né, saindo daquela torneira lá. Do outro lado, a altura do reservatório é maior, então a pressão hidrostática é maior, a velocidade de escoamento nos canos é maior. Se a água escoa com mais velocidade, ela enche o reservatório num intervalo de tempo menor, tá? E só para destacar, então, na equação para o cálculo da pressão hidrostática, nós temos lá pressão hidrostática, densidade, unidades muito importantes aqui nesse conteúdo. Qual é a unidade que a densidade tem que estar? Quilograma por metro cúbico. Gravidade, qual é a unidade da gravidade? Metro por segundo ao quadrado. A altura, qual é a altura da coluna de líquido? A unidade da altura da coluna de líquido tem que ser o metro, né? Se aparecer em centímetros, tem que converter para metros, certo? Muito bem. Bom, pressão total, tá? Pressão total ou pressão absoluta é aquela aplicada no fundo do recipiente, tá? Ela resulta do quê? Da soma da pressão hidrostática, a pressão exercida pela coluna de líquido, mais a pressão exercida sobre a superfície do líquido. Qual é a pressão que está sendo exercida sobre a superfície de um líquido? A mesma pressão que está sendo exercida sobre o nosso corpo, aqui, por exemplo, no local onde vocês se encontram. Qual é a pressão exercida sobre o corpo de vocês, onde vocês se encontram, onde eu estou aqui agora? É a pressão atmosférica, tá? Então, sobre todos os corpos, existe uma pressão já determinada, que é a pressão atmosférica, que é a pressão exercida pela coluna de ar que está acima de nós até o limite da atmosfera, tá? Então, se eu quero saber a pressão total exercida lá no fundo do recipiente ou num determinado ponto de profundidade qualquer de um açude, por exemplo, tá? Eu vou somar a pressão hidrostática, aquela que eu calculo pela fórmula anterior, né? Pressão hidrostática, densidade vezes a gravidade vezes a altura, tá? Aí eu vou somar a pressão atmosférica. Quando eu somo a pressão hidrostática mais pressão atmosférica, eu tenho a chamada pressão total ou pressão absoluta, certo? Muito bem, vamos lá. Exemplo 1, tá? Olha que diz ali o exemplo 1, ó. Qual será a pressão absoluta em determinado ponto do fundo do oceano, cuja profundidade seja de 14 metros, em um local onde a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, a pressão atmosférica vale 10 na 5 newtons por metro quadrado, e a densidade da água naquele oceano ali é igual a 10 na 3 quilogramas por metro cúbico, tá? Bom, antes de desenvolver o cálculo, primeira coisa, observações, né? Vamos começar pelas observações antes de ir para a conta, tá?
Operações com notação científica, a gente vai ter que fazer agora, a gente não vai ter como fugir disso, tá? Operações com notação científica. Só é possível realizar a soma de números com notação científica quando as notações científicas forem iguais. Então, se eu tenho lá 10 na 3, mais 10 na 4, mais 10 na 5, isso não dá para somar. Só pode ser somado se for 10 na 3, 10 na 3, 10 na 3, tá? Isso que a gente vai ver no exercício. Então, aqui tem alguns exemplos aqui numéricos que eu coloquei nessa observação, que é porque a gente vai ter que transformar números inteiros em notação científica. Como que a gente vai fazer isso? Então, observe lá, ó. Primeiro, o número que eu tenho, 2.340. Tá? Eu quero deixar... Notação científica a gente escreve sempre com um número antes da vírgula. O restante todo depois da vírgula. Assim se escreve notação científica. Então, aqui o número inteiro, 2.340, ele tem que ficar apenas com um número inteiro antes da vírgula, que é o 2. Nesse número não aparece, mas a vírgula está depois do zero. Então, a vírgula que está depois do zero, a vírgula vai se deslocar 1, 2, 3 vezes para a esquerda. Quando a vírgula se desloca para a esquerda, a gente soma o expoente. Quantas vezes a vírgula se deslocou? 1, 2, 3. Então, eu vou escrever o número 2,34 vezes 10, expoente mais 3. Tá? Vamos para o número de baixo. O número de baixo é 158,72. Escrever esse número em notação científica significa deixar apenas um número inteiro antes da vírgula. Qual o número inteiro que vai ficar antes da vírgula? O 1. Então, aquela vírgula que está entre o 8 e o 7 vai se deslocar 1, 2 vezes para a esquerda. Quando a vírgula se desloca para a esquerda, soma ao expoente o número de vezes que ela deslocou. Então, lá eu vou ter... Escrevendo em notação científica, vai ficar 1,5872 vezes 10, deslocou para a esquerda 2 vezes, mais 2. Vamos para o seguinte. O número seguinte é 0,00025. Eu quero escrever esse número em notação científica. Então, eu tenho que ter um número inteiro antes da vírgula. Qual é o número inteiro que vai ficar antes da vírgula? O 2. Então, a vírgula que está ali, ó, ela vai deslocar para a direita. Agora, ela vai deslocar para a direita 1, 2, 3, 4 vezes. Quando a vírgula se desloca para a direita, eu subtraio do expoente. Tá? Então, eu vou ter lá 2,5 vezes 10, subtraindo menos 4, que foram 4 vezes que a vírgula se deslocou. Tá? Número de baixo. 0,03045. Escrever esse número em notação científica. Um número inteiro antes da vírgula. Qual é o número inteiro que vai ficar antes da vírgula? O 3. Então, a vírgula vai deslocar 1, 2 vezes para a direita. Portanto, vai subtrair no expoente. Então, vai deslocar 2 vezes, vai ficar 3,045 vezes 10 na menos 2. Tá? Bom, de baixo. Agora, eu já tenho um número que está em notação, mas quero deixar só uma casa antes da vírgula. Então, eu tenho lá, ó, 1.693 vezes 10 na menos 7. Uma casa antes da vírgula, a vírgula que estaria depois do 3, ela vai ter que se deslocar entre o 1 e o 6. Então, ela vai deslocar, ó, 1, 2, 3 vezes para a esquerda. Quando a vírgula desloca para a esquerda, soma o expoente. Então, vai ficar 1,693 vezes 10. Eu escrevo a notação que já tinha, menos 7, e... somo, porque deslocou para a esquerda, somo o número de vezes que a vírgula deslocou, que nesse caso são 3, então vai ficar menos 7 mais 3. E aí eu somo esse número que está no expoente, faço uma operação de soma desse valor exponencial. O resultado final vai ser o quê? 1,693 vezes 10 menos 7 mais 3, menos 4. Então, menos 4 a resposta. Número de baixo. O último exemplo aqui, ó, 0,00739 vezes 10 na 8, positivo. Então, eu quero deixar um número inteiro antes da vírgula. Qual é o número inteiro que vai ficar antes da vírgula? O 7. Então, a vírgula vai se deslocar 1, 2, 3 vezes para a direita, portanto, vai subtrair do expoente menos 3. Então, vai ficar 7,39 vezes 10. Já tinha o 8, deixa o 8 lá. Menos 3, que foi o número de vezes que a vírgula deslocou. Tá? Então, eu vou operacionalizar essa subtração, 8 menos 3. Então, a resposta final vai ficar 7,39 vezes 10 na 5 positivo.
Tá? Então, essa observação, só para a gente entender essa lógica de como é que faz a transformação dos números inteiros em notação científica, se soma, se subtrai. Tá? Então, vamos lá, reforçando. Vírgula deslocou para a esquerda, soma no expoente. Vírgula deslocou para a direita, subtrai do expoente. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Agora, voltando ao exercício, resolvendo o exercício. O exercício pede para calcular a pressão total. Bom, quem vai ser a pressão total? A pressão total vai ser a pressão hidrostática mais a pressão atmosférica. Como é que eu escrevo a fórmula da pressão hidrostática? Densidade vezes a gravidade vezes a altura, mais a pressão atmosférica. Então, eu vou ter lá, pressão total. Qual é a densidade do fluido aí que o exercício me deu? 10/3. Vezes a gravidade é 10. Vezes a altura é 14 metros. Mais, qual o valor da pressão atmosférica? 10/5. Tá? Então, primeiro a gente resolve a multiplicação. Então, vamos lá. Observem aqui nesse exemplo, gente. O 10/3 é o valor da densidade do fluido. O 10 é a gravidade. Tá? O outro 10 é a gravidade. Esse 10 da gravidade, qual é o expoente dele? Quando não aparece nenhum expoente, é porque o expoente é igual a 1. Tá? Então, 10/3 vezes 10/1, quando a gente tem uma multiplicação de notação científica, conserva a base, soma o expoente. Então, vai ficar o quê? 14 vezes 10. 3 mais 1, 4. Tá? Então, 10/3 vezes 10 vezes 14 é igual a 14 vezes 10/4. Tá? Mais a pressão atmosférica, que é 10/5. Tá? Bom, a questão agora, eu posso somar 14 vezes 10/4 com 10/5? Não, não posso. Por quê? Porque eu só posso realizar a soma quando as notações científicas forem iguais. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é mexer na notação científica, daquele 14 vezes 10/4. Vou fazer o quê? Vou deslocar a vírgula uma vez para a esquerda. Então, ele vai ficar 1,4. Como deslocou para a esquerda, soma no expoente, uma unidade. 4 mais 1, 5. Então, 1,4 vezes 10/5 é exatamente a mesma coisa que 14 vezes 10/4. Mas agora, tendo 1,4 vezes 10/5, eu consigo somar isso com o outro 10/5. Tá? Lembrando, quando a notação está sozinha, tipo 10/5 ali está sozinho. A 10/5 da pressão atmosférica está sozinho. Tá? Qual é o número inteiro que multiplica ele? Se não aparece nenhum número multiplicando a notação, é porque o número que está multiplicando é 1. Então, a pressão atmosférica, eu posso dizer que é 10/5 Newton por metro quadrado, ou 1 vezes 10/5, é a mesma coisa, certo? Então, agora eu vou somar. Como é que eu somo? Eu somo o número inteiro com número inteiro, a notação conserva a mesma. Tá? Então, qual é o primeiro número inteiro que eu tenho? 1,4. Qual é o número inteiro que eu tenho na pressão atmosférica? Não aparece ali, mas o número inteiro é 1. Então, 1,4 mais 1 é igual a 2,4 vezes 10/5. Conserva a notação. Tá? Então, eu só posso fazer a soma de notação científica quando as notações forem iguais. E aí, quando a notação for igual, o que eu vou somar não é a notação, é só o número inteiro. A notação se conserva sem somar e nem subtrair. Ok? Então, o resultado final da pressão total exercida no fundo, naquele ponto do fundo do oceano, é de 2,4 vezes 10/5 newtons por metro quadrado. Esta é a pressão total exercida no ponto lá no fundo do oceano. Ok? Lembrando que a pressão hidrostática, a pressão exercida só pela coluna de líquido no oceano, seria igual a 1,4 vezes 10/5. Tá? Como a pressão atmosférica do nível da água para cima já tem mais 1 vezes 10/5, a pressão total 2,4 vezes 10/5. Ok? Muito bem. Então, exemplo 2, pressão em coluna de líquido. Olha o que diz ali, ó. A pressão no interior de um líquido homogêneo em equilíbrio varia com a profundidade conforme o gráfico. Considerando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a densidade do líquido igual a 2 vezes 10⁻³ kg por metro cúbico, determine, letra A, a pressão atmosférica. Letra B, a pressão hidrostática e a pressão total a uma profundidade de 5 metros. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu tenho o gráfico. Tá? O gráfico no eixo vertical é a pressão.
vezes 10 na 5. No eixo horizontal é a altura da coluna de líquido, tá? A altura da coluna de líquido. A letra A pede qual é a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é a pressão exercida na superfície do líquido. Na superfície do líquido, qual é a profundidade? Qual é a altura da coluna? É 0. Então, para descobrir o valor da pressão atmosférica, basta olhar no gráfico, tá? O valor da pressão quando a altura for igual a 0. Neste gráfico aqui, quando a altura é igual a 0, a pressão é igual a 1 vezes 10 na 5 Newton por metro quadrado. Tá? Então, o valor da pressão atmosférica, 1 vezes 10 na 5 Newton por metro quadrado. Letra B. Vamos calcular a pressão hidrostática primeiro. Como é que eu calculo a pressão hidrostática? A pressão hidrostática é a densidade do fluido vezes a gravidade vezes a altura da coluna de líquido. Tá? E ele quer que se calcule a pressão numa profundidade de 5 metros. Então, a gente vai lá e vai ter densidade 2 vezes 10 na 3 vezes a gravidade 10 vezes a altura, que é 5. Então, o número inteiro vezes o número inteiro. 2 vezes 5, 10. 10 na 3 vezes 10, quando não aparece o expoente é 1. Então, é 10 na 3 vezes 10 na 1. Conserva a base, soma os expoentes. Isso vai ficar 10 na 4. Tá? Então, a pressão hidrostática é igual a 10 vezes 10 na 4. Que eu posso transformar isso, né? Deslocar a vírgula, deixar só o 1 inteiro antes da vírgula. Então, vai ficar o quê? 10 vezes 10 na 4, a base, o primeiro 10, o expoente dele é 1, não aparece, é 1. 10 na 1 vezes 10 na 4 é igual a 10 na 5. Então, a pressão exercida pela coluna de líquido numa profundidade de 5 metros será igual a 10 na 5 Newton por metro quadrado. Aí ele pede também qual é a pressão total nessa profundidade. Como é que a gente calcula a pressão total? Soma a pressão hidrostática mais a pressão atmosférica. Nesse caso, a pressão total vai ser pressão hidrostática 10 na 5 mais a pressão atmosférica 10 na 5. Veja, soma de notação científica, soma-se os números inteiros. Aqui os números não aparecem. Então, qual é o número que está multiplicando o primeiro 10 na 5? 1. Qual é o número que está multiplicando o segundo 10 na 5? 1. 1 mais 1, 2. Então, a resposta, 2 vezes 10, conserva a notação. 10 na 5 Newton por metro quadrado. Esta é a pressão total. Beleza? Então, isso fecha a ideia de pressão em coluna de líquido, ok? Pressão em coluna de líquido. Agora a gente vai entrar, então, na outra parte do conteúdo, que é o empuxo, que também é chamado, em alguns livros, a gente encontra como Teorema de Arquimedes, tá? Então, veja o que diz ali o texto e a primeira figura ali, ó. Você já deve ter percebido a diferença entre segurar uma pedra dentro e fora d'água, né? Conforme mostra a figura 1. Qualquer corpo, não precisa ser uma pedra, qualquer corpo, né? Tem uma diferença entre segurar esse corpo fora da água e quando ele está mergulhado na água, certo? Dentro da água, os corpos sempre vão parecer estarem mais leves. Parece que o corpo fica mais leve quando mergulhado na água, né? Na verdade, a massa do corpo não muda. Logo, o peso deste corpo também não muda. Mas então, professor, por que é que parece que o corpo está mais leve dentro da água? Porque quando você mergulha um corpo, né, dentro de um fluido como a água, tá? Este fluido exerce uma força nesse corpo, tá? Uma força que é vertical, só que é de baixo para cima. Lembrem, a força-peso também é uma força vertical. É o centro da Terra que puxa o corpo para baixo. Então, a força-peso vertical para baixo. Quando o corpo está mergulhado no líquido, vai surgir uma força vertical de baixo para cima, denominada de empuxo. Tá? Então, quando a gente mergulha o corpo na água, surge sobre esse corpo o empuxo, que é uma força de baixo para cima. Esta força, quando subtraída da força-peso, faz parecer o corpo ser mais leve. Tá? Então, um corpo, né? Por exemplo, dentro de uma piscina, até eu sou um cara forte, porque eu consigo, né, segurar corpos que fora da água eu não conseguiria. Né? Mas não que eu seja mais forte, é porque a água me ajuda exercendo a força empuxo sobre esse corpo. Ah, e aí eu fico com aquela doce ilusão de que eu tenho mais força, quando na verdade, né, não muda nada, a força que eu tenho, a capacidade é a mesma. Tá? Então, essa é a ideia. E se alguém nunca
passou por essa experiência de perceber que existe diferença de peso, eu recomendo pegar uma pedra, né? Como a figura mostra, pega uma pedra, vai num açude, num rio, num tanque, sei lá onde for, enche de água e mergulha a pedra. A força que você vai fazer quando a pedra estiver mergulhada é menor, tá? Por quê? Porque o empuxo é parceiro nosso e faz uma força para cima, beleza? Vamos adiante aqui, tá? Então ali, ó, de modo geral, essa experiência da pedra, ela mostra que um corpo, quando ele está total ou parcialmente submerso em um fluido, tá? Em equilíbrio e sob o efeito da gravidade, tá? Ele vai receber a ação de uma força vertical de baixo para cima, tá? Uma força vertical de baixo para cima, tá? Denominada de empuxo, certo? Tá? Então, ali mostra também ali, ó, tanto a existência do empuxo como o fato de ter sentido para cima explicam com facilidade. Se explica com facilidade, tá? E isso se deve ao quê? Se deve a um conceito físico que se chama lei de Stevens, né? Que é aquela da pressão hidrostática, tá? Então, se eu tenho um corpo e esse corpo está mergulhado na água, a pressão na parte superior desse corpo é menor que a pressão na parte inferior, porque a coluna de líquido na parte inferior é maior, tá? Por isso que acontece essa diferença de pressão, exercendo então força para cima sobre o corpo, ok? Esse é o conceito básico. Então agora, vamos lá. A ideia é, o empuxo é uma força vertical, exercida pelo fluido onde o corpo está mergulhado, de baixo para cima, tá? Mas como é que eu calculo o valor do empuxo? Tá? Como é que a gente calcula? Bom, o módulo do empuxo corresponde ao peso do fluido que é deslocado pelo corpo que está imerso nesse fluido. Tá? Então, por exemplo, se eu pego aqui, ó, um estojinho de óculos, tá? Digamos que esse estojinho de óculos fosse maciço. Quando eu mergulho esse estojinho de óculos dentro da água, tá? E se ele mergulhar inteiro, qual é o volume de líquido que ele vai deslocar? É o próprio volume do corpo. Se eu mergulho esse estojo na água e ele mergulha só metade do seu corpo na água, qual é o volume de fluido que ele deslocou? Ora, ele deslocou metade do volume do corpo, tá? E assim sucessivamente, certo? Então, quando o corpo estiver todo imerso, o volume de fluido deslocado corresponde ao volume do corpo, tá? Então, vamos lá. Essencialmente, o empuxo corresponde ao peso do volume de fluido deslocado, tá? Bom, então a gente vai ter que aprimorar isso, né? Porque eu não sei qual é o peso do fluido deslocado. Bom, conceito de peso, massa vezes gravidade. Então, o empuxo vai ser a massa do fluido que foi deslocado vezes a gravidade, tá? Só que eu também não sei qual é a massa daquele tanto de fluido que foi deslocado, tá? Mas aí eu recorro aos conceitos das aulas anteriores, né? Que é o conceito de densidade. Densidade é o quê? Massa dividido por volume. Então, o volume que está dividindo passa multiplicando. A massa do fluido deslocado vai ser o volume de fluido deslocado vezes a densidade deste fluido. Então, eu substituo na equação, né? Então, a massa do fluido deslocado passa a ser agora a densidade do fluido vezes o volume de fluido que foi deslocado, e isso vai depender de quanto o corpo está submerso neste fluido, vezes a gravidade. Tá? Então, observem, ó, a densidade as unidades, gente, muito importante, as unidades. A densidade do fluido tem que ser em quilograma por metro cúbico. O volume de fluido deslocado, o valor do volume de fluido deslocado, tem que ser em metro cúbico, tá? A gravidade, por sua vez, tem que ser em metro por segundo ao quadrado, tá? Então, vamos seguindo aqui, ó. Quando o corpo estiver totalmente submerso ou imerso, é a mesma coisa, pode aparecer em exercícios os dois termos, tá? Submerso ou imerso é o mesmo significado, tá? Então, quando o corpo estiver totalmente submerso, o volume de fluido deslocado vai ser exatamente igual ao volume do próprio corpo, tá? Porém, se o corpo estiver flutuando no fluido, tá? A porção do corpo que estiver submersa vai representar o volume do fluido deslocado, certo? E outra coisa muito importante, tá, gente? Muito importante. O peso de um corpo, quando ele está totalmente submerso ou parcialmente submerso no fluido, aparentemente diminui, que é aquilo que eu disse antes. Esse peso
né, que aparentemente diminui, é aquilo que a gente chama de peso aparente. Então, o que é o peso aparente de um corpo que está mergulhado no líquido? O peso aparente deste corpo vai ser o valor do peso real dele. Como é que a gente calcula o peso real de um corpo? Massa vezes a gravidade, menos esta força vertical de baixo para cima, chamada empuxo. Então, o peso aparente do corpo vai ser o peso menos o empuxo. Então, se alguém acha que está pesado, né? Ah, eu estou muito pesado. Depois das festas de final de ano, coisa e tal, né? Estou muito pesado. Eu recomendo o quê? Vá para a água. Vá para o mar, para a piscina, lagoa, rio, o escambau que for. Porque dentro da água, o empuxo vai atuar sobre o seu corpo e o seu corpo vai ter um peso aparente que é menor que o peso real. Como é que calcula o peso aparente? O peso aparente é o peso menos o empuxo, ok? A gente vai ocupar isso no exemplo que a gente vai ter aí. Beleza, vamos adiante. Aqui, ó, agora uma coisa bem interessante para entender, né? Como que eu vou saber quando um corpo flutua, quando um corpo afunda? Tá? Então, a gente estuda o chamado equilíbrio dos corpos imersos e flutuantes, tá? E basicamente são 3 casos, gente. 3 casos que vai distinguir, tá? O primeiro caso, se o peso do corpo for maior do que o empuxo, né? Então, eu tenho lá peso para baixo e empuxo para cima, tá? Se o peso do corpo for maior que o empuxo, a força resultante será para baixo, né? Então, peso para baixo maior que o empuxo para cima, força resultante, uma menos a outra, diminui as duas, força resultante para baixo. Portanto, se o peso é maior que o empuxo, o corpo vai afundar. Quando que o corpo afunda? Ora, quando o peso é maior que o empuxo. Mas aí tem uma coisa bem básica, né? Que é o seguinte: para o peso ser maior que o empuxo, a densidade do corpo tem que ser maior que a densidade do fluido. Tá? Por isso que quando eu pego uma pedra e largo ela na água, a pedra afunda. Por quê? Porque a densidade da pedra é maior que a densidade da água. Tá? Segundo caso, tá? Então, primeiro caso, quando o peso é maior, o corpo afunda. Segundo caso, quando o peso do corpo for menor que o empuxo. Quando o peso do corpo é menor que o empuxo, é a força vertical para baixo menor que a força vertical para cima, o corpo vai flutuar na água. Tá? O corpo vai flutuar na água. Ele vai ficar com uma parcela dele, uma parte do corpo apenas submersa. Tá? Então, parcialmente submerso e outra parcela fora da água. Exemplo disso, gente, uma bola de futebol. Quando a gente pega uma bola de futebol e tenta afundá-la na água, a gente não consegue. Por quê? Porque a força do empuxo é maior que a força peso. A gente larga a bola na superfície da água, ela afunda um tantinho e o restante fica fora. Tá? Então, segundo caso, quando o empuxo é maior que o peso, o corpo flutuará. E isso tem uma relação também com a densidade. Quando que um corpo flutuará? Quando a densidade do corpo for menor que a densidade do fluido. Aí ele flutua. A densidade do corpo menor que a densidade do fluido, certo? E o terceiro e último caso é quando a gente abandona o corpo no meio, né? Eu tenho lá um reservatório de água e eu vou lá e boto um corpo no meio aqui, ó. E o corpo fica ali paradinho no meio. Tá? O corpo nem sobe para a superfície, nem afunda. Ele fica parado. Essa situação é aquela em que a força-peso e o empuxo são exatamente iguais. Peso e empuxo são exatamente iguais. Portanto, peso e empuxo sendo exatamente iguais, a força resultante é nula, é zero. Então, o corpo nem vai subir, nem vai descer. Tá? Quando que acontece isso? Acontece isso do peso ser igual ao empuxo quando o corpo, a densidade do corpo, for exatamente igual à densidade do fluido, tá? Do líquido onde ele está mergulhado. Nesse caso, os dois corpos têm a mesma densidade, portanto, terá o valor numérico do peso será igual ao valor do empuxo. Ok? Muito bem. Exemplo agora para o empuxo. Exemplo 3. Olha o que diz lá o exemplo, ó. Uma esfera de volume 100 centímetros cúbicos e peso de 2,5 newtons é totalmente mergulhada na água de uma piscina e abandonada em uma posição abaixo da superfície da água. Tá?
Considere a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado e a densidade da água igual a 1 grama por centímetro cúbico. Determine, letra A, o valor do empuxo que atua na esfera. Letra B, o valor do peso aparente da esfera. C, a esfera afundará ou flutuará na piscina. Então, vamos lá. Primeira coisa, antes de começar aqui, tá, gente? A gente já viu lá, quando montou a equação, que a gente tem a questão das unidades. Coisa importante, a unidade. O volume tem que ser dado em metro cúbico. O volume nesse exercício, nesse exemplo, ele está dado em centímetros cúbicos. Como é que eu transformo centímetro cúbico para metro cúbico? Eu divido o valor por 1 milhão. Tá? Então, eu pego 100 centímetros cúbicos, divido por 1 milhão. 100 dividido por 1 milhão vai dar 0,0001. Certo? Então, transformei o volume para metro cúbico. Se eu aplicar em centímetro cúbico, bal. Vai dar tudo errado a resposta. Tá? Muito bem. Outra coisa importante é a densidade do fluido. A densidade do fluido, a unidade tem que ser em quilograma por metro cúbico, mas o exemplo deu o valor da densidade da água em grama por centímetro cúbico. E isso a gente já fez lá atrás nos outros exercícios. É só lembrar agora, né? Só lembrar. Como é que a gente transforma o grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico? Multiplica por 1000. Então, 1 grama por centímetro cúbico vão ser 1000 quilogramas por metro cúbico. Então, vamos lá. Calculando o empuxo, então. Como é que calcula o empuxo? A equação. Densidade do fluido vezes o volume de fluido deslocado vezes a gravidade. Tá? Então, a densidade do fluido, 1000 kg por metro cúbico, vezes o volume de fluido deslocado, 0,0001, porque eu tive que transformar 100 centímetros cúbicos para metro cúbico, vezes a gravidade é 10. Então, vai ficar 1000 vezes 0,001 vezes 10. Multiplicando isso tudo, a resposta é que o empuxo é igual a 1 newton. Este é o valor do empuxo, 1 newton. Tá? A letra B pede para calcular o valor do peso aparente da esfera. Bom, o peso aparente da esfera, o peso dessa esfera quando ela está mergulhada na água, vai ser o quê? Vai ser o peso real dela menos o empuxo, porque o peso é para baixo e o empuxo é para cima. Tá? Então, lá, o peso aparente vai ser o peso dela, real, que o problema deu é 2,5, menos o empuxo, que é 1 newton. Portanto, essa esfera, quando mergulhada nessa água da piscina, essa esfera vai ter um peso de 1,5 newtons. Ela aparentemente fica mais leve, graças ao empuxo, nosso grande amigo, dos fracos e oprimidos, né? Muito bem. Letra C. A letra C pede, a esfera afundará ou flutuará na piscina? Bom, a questão é, ela afunda quando o peso é maior que o empuxo. Tá? Ela flutua quando o empuxo é maior que o peso. Nesse caso aqui, o empuxo é 1, o peso é 2,5. Então, o peso é maior que o empuxo. Portanto, esta esfera aqui vai afundar na água. Ok, gente? Muito bem. Tá? Com isso, a gente fecha o conteúdo, então. Vocês vão ficar com 4 exercícios para resolver ao longo da semana. Tem até domingo, dia 24, para postar os exercícios no Classroom, tá? E o nosso atendimento, naquele mesmo esquema de sempre, terça-feira de manhã, das 8 da manhã, para começar bem o dia, até as 9h30, tá? Desejo um bom retorno aos nossos estudos para finalizar 2020, tá? A gente está na reta final, gente, vamos dar um gás, vamos caprichar aí, não vamos deixar a peteca cair, tá? E para a gente chegar no finalzinho aí, início de março, poder fechar o trimestre, depois fazer a recuperação trimestral quem tiver necessidade e depois realizar os exames para quem tiver necessidade e encerrar o ano letivo 2020 para poder depois começar 2021 de fato. Tá, gente? Então, bons estudos aí para vocês e até o nosso atendimento na terça-feira. Abração, valeu pessoal, até a nossa próxima aula.